todos vocês que estão nos acompanhando nesses encontros semanais, onde nós estamos aqui fazendo uma introdução, um aprofundamento para entendermos alguns ensinamentos e conceitos que são necessários para que realizemos o trabalho com os ensinamentos místicos do Mestre Jesus, que é este curso que nós estamos compartilhando com vocês semanalmente, de forma gratuita, através dos nossos canais. Então, nós já tivemos 2 encontros anteriores a esse e algumas pessoas nos fizeram algumas perguntas para entenderem melhor alguns conceitos e nós achamos por bem aprofundar esses temas aqui nesses encontros, que vão anteceder as passagens propriamente ditas dos evangelhos, para que esse trabalho seja mais efetivo na nossa vida e no nosso ser. Porque trabalhar com os ensinamentos de Jesus, trabalhar com os evangelhos metafísicos, místicos, é uma grande oportunidade para nós. Porque se nós trabalharmos da forma metafísica, nós nos transformamos e transformamos nossas vidas. Então aqui vou falar para vocês, primeiro alguns dados históricos que precisamos entender melhor, para depois passar os conhecimentos metafísicos, onde nós vamos entender por que nós devemos superar somente a interpretação histórica e moral dos evangelhos. Por que vale a pena a gente dar um salto de entendimento e entender de uma forma um pouco mais abrangente, ampla. Mas primeiro vamos dar aqui alguns dados históricos, mas relacionados à Cabala, relacionados à parte oculta, esotérica com S, mística da vida de Jesus. O ser humano Jesus, o mestre Jesus, o sacerdote de Melquisedeque, que Jesus foi, sim, e é até claro na Bíblia para os que vão aprofundar esse entendimento. Então nós falamos nos encontros passados, Jesus é um mestre do Oriente. Ele nasceu numa nação pertencente ao Oriente Médio. E todo o comportamento do Mestre Jesus, tudo que ele falou, o modo como ele falou, era um modo de um mestre oriental. Esse mestre do Oriente, ele ficou assim tão famoso que o mundo ocidental foi meio que assim tomando posse dele, né? Eu estou falando de dados históricos. Quem foi que fez o mestre ser assim conhecido depois, nas centenas de anos após a sua vida? Quem foi que fez com que ele ficasse conhecido na Europa e fosse vindo cada vez mais para o Ocidente? Roma. Roma é que começa a história como uma nação que ali dominava Jerusalém na época, não é? E que até na primeira fase do cristianismo era contra o cristianismo, mas depois, com o advento de Constantino, e nós explicamos muito isso em nossos cursos iniciáticos, não é? Roma chancelou, autorizou que o cristianismo pudesse existir como religião, e a partir disso, depois do ano 300 depois de Cristo, é que o cristianismo começa a ir para as terras da Europa, mas ele foi sendo traduzido. Aquela linguagem oriental e poética do mestre foi sendo traduzida para o latim. É uma linguagem mais seca, mais técnica, né? Quem estuda idiomas, quem estuda a natureza profunda de cada idioma, entende o que estamos tentando dizer aqui. É totalmente diferente, né? Jesus falava em aramaico, Jesus falava em hebreu, Jesus falava em alguns idiomas árabes. Jesus era um poliglota.
Ele não falava em uma única língua. Aquela região ali onde Jesus viveu era um centro, um coração, um miolo, onde por ali passavam caravanas de diferentes nações, inclusive da Índia. Então ali nós vamos ter um colorido de nações fantástica. E Jesus, ele se relacionava com todas essas pessoas. Então, aquela ideia de um Jesus pobre, aquela tradução de humildade como pobreza e incapacidade, ela é errada. Jesus era humilde em espírito, mas ele era um ser humano próspero em conhecimento. Ele era um erudito, ele sabia falar vários idiomas e ele conhecia as obras sagradas, não só do seu povo. Ele conhecia as obras sagradas da Índia, ele conhecia as obras sagradas de linhas sacerdotais de diferentes povos, dos egípcios, dos árabes. Ele conhecia. E isso fica claro durante os 3 anos que ele trilha o seu colegiado, ele trilha as terras de Jerusalém, compondo o seu colegiado. Ele usa a técnica de Buda para fazer isso. E ele, em várias palavras, em vários momentos onde ele ensina, quando ele mandou os discípulos 2 a 2, quando ele deu a orientação do que os discípulos deveriam levar consigo nessa jornada, ele está usando as mesmas premissas e o mesmo modo de falar que Buda usou com os seus discípulos. E a gente vai ver isso ao longo de várias passagens do Mestre. Como também em algumas passagens, e algumas até foram salvas nos 4 evangelhos da Bíblia, nós vamos ter ali informado que Jesus fazia parte da ordem de Melquisedeque. E nós vamos receber a informação de que não só ele fazia parte da ordem de Melquisedeque, ele era o sacerdote maior desta ordem. E aquilo está lá revelado, como é revelado num salmo do livro sagrado dos Hebreus, e que nós temos esse salmo ali no nosso Velho Testamento, onde o salmista vai falar sobre o Messias, sobre o príncipe da paz, que viria num futuro e que o Pai Altíssimo informou que ele seria sacerdote de Melquisedeque para sempre. São termos iniciáticos que nós vamos compartilhar neste trabalho Ensinamentos Místicos de Jesus. Nós vamos pegar estas revelações que estão contidas na Bíblia, mas que estão mais aprofundadas nas obras chamadas apócrifas, e vamos compartilhar isso em mais profundidade com vocês em cada um dos trechos dos evangelhos que vamos compartilhar neste trabalho. Mas aqui, neste encontro, queremos deixar claro que Jesus, o Mestre Jesus, ele é herdeiro de um trabalho que vinha sendo feito há centenas e centenas de anos, desde que Abraão fez a aliança com Melquisedeque, que na verdade ficou sendo chamada aliança de Deus com os homens. Melquisedeque era um rei que não era da terra, que se manifesta, encontra-se com Abraão, não é? Nós vamos compartilhar um texto com estas informações para vocês. Esse encontro está lá nos livros sagrados dos Hebreus. Nesse encontro é comemorada, é feita uma aliança entre Deus e os homens. O que significa isso? Melquisedeque passou todo um trabalho, ensinou Abraão sobre todo um trabalho iniciático e sacerdotal para que o humano ser conseguisse resgatar os seus poderes divinos, resgatar a sua consciência divina. E ao longo de centenas e milhares de anos após Abraão,
As linhagens sacerdotais realizaram esse trabalho. E aí nós vamos chegar nos pais de João Batista, que realizavam esse trabalho, e nós vamos chegar nos pais de Jesus, que realizavam esse trabalho. José era sacerdote de Melquisedeque, e isso está escrito nas obras apócrifas. E Jesus é o herdeiro de todo esse conhecimento e de todo esse trabalho. E nos seus ensinamentos, Jesus pega esse conhecimento e transmite a todos nós, para que assim possamos nos capacitar para recebermos a presença divina em nós. É sobre esses ensinamentos que iremos trabalhar neste curso. Até os nossos próximos encontros, pessoal.